Graça e paz, amados irmãos. Que Deus possa continuar nos abençoando, como tem abençoado até aqui, pelo qual somos imensamente gratos. Na última sexta-feira, concluímos uma série de 10 devocionais do livreto de autoria de Ronaldo Lidório, Aos que Sofrem, dividido em 10 tópicos diferentes. Então, concluímos esta série na última sexta-feira. Hoje nós queremos então continuar, iniciar e continuar com meditações ou destaques em Provérbios. O Ministério de Família da nossa igreja, da Igreja Batista Pérola dos Mares, recomendou, e nós estamos fazendo valer essa recomendação, lendo diariamente um capítulo do livro de Provérbios. Ou seja, sempre o capítulo correspondente ao dia. Hoje é o dia 11, então hoje nós vamos destacar alguma coisa do capítulo 11 de Provérbios. Muito interessante que Provérbios é um livro extremamente útil para os nossos dias, inclusive para esses dias que nós estamos passando nessa crise, que o mundo todo está sendo assolado por essa crise, e nós também não estamos isentos disso. Nós que estamos aqui no Brasil, estamos aqui na Bahia, somos também afetados por essa crise que aí está. No versículo 1 do capítulo 11 de Provérbios diz assim: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Quando o escritor aqui, o rei Salomão, fala em balança, eu creio, sem dúvida nenhuma, que ele tem em mente uma balança do tipo assim, de 2 pratos, um à esquerda e outro à direita, onde num prato se colocava o peso, 2 quilos, 5 quilos, 10 quilos, seja lá o que for, e no outro prato a mercadoria a ser adquirida ou vendida. Então, se o peso estiver correto, o que vai se colocar no outro lado vai também estar correto. Isso certamente era o procedimento da época do tempo do rei Salomão, né? O grande problema e a grande questão aí está no fato: o peso colocado na balança tinha realmente o peso que deveria ter ou dizia ter? Se ali dizia 2 quilos, realmente representava 2 quilos? Ou haveria alteração, ou haveria alguma coisa não combinando com o que se dizia? Nós conhecemos a tendência geral que existe na sociedade humana, que é conhecida como a lei de levar vantagem em tudo. Aqui no Brasil, uma dessas leis tinha até um nome no tempo passado, o nome de uma celebridade de futebol chamada Lei de Gerson. Era assim chamada porque Gerson, ex-jogador de futebol brasileiro e da seleção brasileira, ele fazia propaganda de uma determinada marca de cigarros, cujo lema era esse: levar vantagem. E então ficou conhecido essa lei como sendo a lei de levar vantagem em todas as coisas. Então, quem adota esse procedimento não quer saber se para o outro fica bom assim. Ele pensa somente nele próprio. Então, o pensamento de tal pessoa deve ser mais ou menos assim: o que importa é que fique bom para mim, que eu leve vantagem. O importante é que para mim seja vantajoso. Nós podemos afirmar, talvez sem muita dificuldade, que nasce aí a desastrosa mania de corromper. O câncer que se alastra na sociedade humana e que traz este nome: corrupção. Os corruptos não são apenas os da era moderna, os dos nossos dias. Não. Lá no tempo do rei Salomão, eles já existiam, já andavam na face da terra fazendo as suas experiências negativas, desastrosas para a sociedade humana. Se está bom para mim, não importa como fica a situação do outro. E é essa ideia, essa prática, essa forma de fazer as coisas que tem
impedido ao longo da história e continua impedindo, nos dias atuais, que haja um melhor equilíbrio na sociedade humana. Aliás, até mesmo um melhor equilíbrio entre as nações. Salomão nos ensina que o Senhor Deus detesta, abomina a desonestidade. O que agrada a Deus é o peso justo. Quando 2 quilos realmente são 2 quilos. Quando 10 quilos de fato são 10 quilos. Na balança de Deus não tem mais ou menos, mas tem exatidão. Exatidão. No verso 31, do mesmo capítulo 11, nós lemos assim: se o justo é punido na terra, quanto mais o perverso e o pecador. O ímpio pode até pensar que está levando vantagem, mas ele se engana. Ele guarda o que tem num conhecido saco sem fundo, ou seja, ele ganha aparentemente. Nunca fica satisfeito. Nunca se satisfaz com o que tem. É um eterno murmurador. E ao que tudo indica, o seu castigo é a sua própria escravidão ao pecado. Não se satisfaz e, como consequência, não desfruta jamais de alegria plena. Se o justo é castigado na terra, quanto mais o ímpio, diz o texto. Eu quero falar a você, meu querido crente em Jesus Cristo, seguidor de Cristo, e quero lhe perguntar, na sua vida, acontecem somente situações favoráveis? Tipo sombra e água fresca? Tipo rosas sem espinhos? Tipo estrada lisinha, asfaltada, sem estrada esburacada? Certamente não. Nós passamos por dificuldades. Nós passamos por provações. E Deus pretende com isso nos aperfeiçoar mais e mais. Mas sabemos que passar por tudo isso não representa nada comparada à imensidão da glória que haveremos de usufruir quando partirmos para a eternidade. Porque tudo isso nós superamos, apesar de sermos humanos, de sermos falhos, sermos fracos, mas superamos, porque sabemos que o que realmente nos interessa é alcançar a glória de Deus, a glória que Deus tem preparado, a morada celestial para a qual nós estamos nos dirigindo. Então, sejam quais forem as dificuldades, nós podemos ir adiante, ir avante, prosseguir, expressando alegria em meio a situações de calamidade. E não precisamos usar peso fraudulento, porque se nós passamos por dificuldades, o injusto passa muito mais e ele não tem como reagir, porque nós temos a força que Deus nos dá. E ele não tem. Ele tem que buscar no algo mais que ele ainda não tem. E que ele precisa possuir também, precisa conquistar também. Mas não se satisfaz jamais. Essa é a grande diferença entre aquele que segue a Cristo e segue avante, apesar dos solavancos, dos trancos e barrancos, mas vai em frente. Quando o ímpio se desespera, às vezes toma atitudes totalmente adversas àquilo que é próprio do ser humano criado por Deus. Que Deus nos ajude a não usarmos balança enganosa e a prosseguirmos caminhando cada vez mais firmes e fortes, tendo certeza de que o que aqui estamos enfrentando nesse período de aflição, nada representa diante daquilo que Deus tem para nos dar. Oremos. Pai Santo, Pai amado, continua conosco, ó Deus, dirigindo a nossa vida. E faz, ó Pai, que a Tua vontade se cumpra no nosso querer, no nosso agir. Que o nosso querer seja o Teu querer primeiro. Que Tu possas estar indo adiante de nós, como Tu tens estado,
tantas e tantas vezes aplanando o caminho por onde passamos. E quando enfrentamos dificuldades, nós temos a certeza de que primeiro Cristo passou por aí e o caminho já foi aberto. Portanto, nós temos condições de superar. Em Cristo. Por nós mesmos não teríamos. Somos fracos, falhos e humanos. Mas em Cristo podemos vencer. Muito obrigado, portanto, a Deus. Que nós sejamos fiéis seguidores teus e que agradam o teu coração. Em nome de Jesus. Amém.